Agora sim, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live do Juntos em Rede, junto com a Ana Lúcia do Ambiente Eco. Já vou apresentar, já vou deixar a palavra com ela, mas antes eu quero falar um pouquinho aqui do Juntos, falar quem está aqui com a gente, como que tudo isso vai funcionar. A gente vai ter um bate-papo super legal aqui do Juntos em Rede com o Ambiente Eco, falando sobre ESG e todos os temas que vocês vão conseguir acompanhar nesse nosso tempo todo de live. Aqui é a nossa primeira live, então se vocês quiserem comentar, dar sugestões, deixar aquele gostei, enfim, aí é com vocês mesmo. Eu quero muito a participação de todos, para quem está aqui ao vivo com a gente e mesmo quem for assistir a live depois, coloca também nos comentários para a gente poder acompanhar e continuar essa conversa toda que vai ser muito rica, com muita informação. Eu já estou com o meu caderno aqui para anotar um montão de dicas super legais e aí a gente tem toda essa interação. Eu sou o Maurício, estou junto aqui com a Paty, estou junto aqui com a Nilza e aí vou deixar agora a palavra com a Nilza, que é ela que vai mediar esse bate-papo com a Ana Lúcia. E Ana, muito obrigado por aceitar esse convite e fazer parte mais uma vez dessas primeiras etapas. A Ana fez parte também de lives no Instagram, que ela tem uma parceria muito legal, muito constante, muito sólida e verdadeira aqui com o Juntos Rede. Ana, muito obrigado. Nilza, deixo a palavra com você.
planetária. Como que você coloca o ESG para os pequenos empreendimentos? Então, você falou muito bem, né? Responsabilidade planetária. Todos têm essa responsabilidade, esse compromisso com o planeta, né? E não só o grande, mas principalmente o pequeno, ele pode sim contribuir com suas ações. Até porque depois da pandemia, como eu falei, isso ficou mais evidente, né? E nós tivemos aí um fato assim bastante interessante que foi a carta emitida pelo Larry Fink, lá da BlackRock, né? Ele fez um pronunciamento dizendo que eles não investiriam mais em empresas de capitais abertos se não tivesse esse comprometimento com a questão ambiental, social e de governança, né? Então, essas empresas, elas passaram a ter de fato, quem não tinha, né? A ter de fato uma postura. E o que acontece? Junto delas vem os pequenos, né? Porque os pequenos participam muitas vezes dessa cadeia produtiva. Um fornecedor de repente, de um grande fornecedor de bebida, por exemplo, às vezes ele vai buscar serviços junto aos pequenos, né? Então, vamos supor, aquele pequeno que fornece, vou dar o exemplo até aqui da nossa amiga que já participou de uma live também que faz salgadinhos, né? A Rita. Isso, a Rita. A Rita, ela pode muito bem ser contratada para fornecer, para atender um cerimonial, por exemplo, né? Um evento de uma grande empresa. Então, essa empresa que está comprometida com o ESG, com as práticas norteadoras de ESG, ela vai exigir da Rita, que tem o seu pequeno negócio, que ela também tenha boas práticas. Então, vamos supor, a Rita que vai fritar o salgadinho dela para atender esse cerimonial, né, esse evento, essa recepção que a empresa vai dar, ela vai gerar ali o resíduo, que é o óleo, né? Então, a Rita, ela pode pensar de que forma que ela vai destinar esse resíduo, de que forma que ela vai descartar o resíduo, se for o caso, ou se ela vai reaproveitar, né? Então, as práticas que vêm do pequeno negócio vão contribuir também para essa cadeia produtiva que está associada ao grande negócio. Então, o pequeno, ele pode e ele deve, sim, ter boas práticas ligadas ao ESG que vão contribuir com o comprometimento desses grandes negócios. Aqui foi um exemplo, mas tem um outro exemplo também que eu vi de um caso que eu achei assim bem bacana no Sul, que foi o dono de um restaurante de frutos do mar. Então, ele estava preocupado com o futuro, não só do seu negócio, mas também de toda a cadeia produtiva, porque ele queria manter a perenidade do seu negócio, né? Então, para isso, ele precisou conscientizar os pescadores, né? Até mesmo as famílias dos pescadores, porque se de repente os filhos desses pescadores eles não têm o interesse de dar continuidade ao negócio, futuramente ele não teria mais fornecedores, né, de frutos do mar para atender ali os seus clientes no restaurante. Então ele elaborou lá uma ação, uma capacitação que ele trouxe essa conscientização e conseguiu manter, dar continuidade ao seu negócio
né? Mas ele é bem... o que é interessante é que ele é pequeno, é um restaurante bem pequeno e que atende poucos clientes, vamos dizer assim, né, ali na região. Mas ele teve essa preocupação de ter esse olhar e dar essa assistência, né? Então, isso está ligado ao social. Então, a gente, que não foi falado, né, tem a questão do meio ambiente, a questão do social e ainda tem a governança. Né? Eu acho interessante que a gente coloca até uma pitadinha aí nessa lista, que é a questão cultural, porque quando você chega e fala que ele vai proteger um legado, um conhecimento ancestral, para que isso não se perca, e as pessoas também se sintam fortalecidas, pertencidas a um território, porque essa prática ela foi preservada, você vê que, olha a dimensão do trabalho que essa pessoa, mesmo sendo pequeno empreendedor, ele faz dentro de um território. Né? O quanto ele deixa o território muito mais fortalecido em termos humanos, a partir dessa defesa de um legado, né, que é a questão da pesca, né, o pescar, a tradição, né, onde o outro se sente importante por saber essa prática, porque se perde, gente, ninguém come peixe mais. Né? As pessoas esquecem, né, o peixe ele não nasce sozinho, tem que ir lá pescar. Sim. E às vezes não está cabendo mais, a gente sabe disso, essa pesca predatória, né? Essa pesca onde não tem mais essa forma artesanal. Então, a gente entra nessa questão mais humana do processo. Então, você acha que... Então, pode falar, Ana. Uma das coisas que a gente sabe que o pescador, no caso, precisa respeitar é justamente a época da piracema, né? Então, é uma boa prática também, que acredito eu até que o proprietário do restaurante deve ter trabalhado essa questão também, né? E desculpa te cortar, Nilza, mas assim, a gente sabe que o ESG, ele gera valor, né? Então, você colocou aí a questão dessa transformação social que aconteceu. Então, ele contribuiu não só para o negócio dele, mas principalmente para os stakeholders, né? Que é uma palavra assim muito que a gente ouve bastante na questão tanto da responsabilidade social, da sustentabilidade e do SG principalmente, né? Então ele olha para o seu negócio, mas inevitavelmente ele contribui para a transformação, para o desenvolvimento social e econômico daquela região, do entorno onde ele está inserido, né? Então, ESG pressupõe principalmente gerar valor, gera impacto positivo, gera valor e gera desenvolvimento econômico e também crescimento e desenvolvimento econômico, né? Sim, sim. Não, eu acho interessante isso. E aí, Ana, é totalmente possível os pequenos empreendedores, né, eles também colocarem essas práticas dentro dos seus negócios e tudo mais, da gestão dos seus negócios, porque também não é algo que requer um custo, vamos dizer assim, porque às vezes o sustentável, às vezes para os pequenos parece uma coisa muito cara, não é para o pequeno. Então, são práticas que são acessíveis e possíveis, né? Com certeza. Ó, eu só vou mostrar aqui o meu mapa mental. Adoro. Né? Legal. O meu mapa mental, dá para ver? Isso, exatamente, ó. Então, isso daqui, só para vocês terem ideia, né, que eu fui fazendo, assim, um traçado do que o SG contribui para o pequeno negócio, tá? Então, vou até usar ele para trazer aqui algumas ideias, tá? Por exemplo, são coisas que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas isso daí, né, é essencial, isso daí é claro que eu vou fazer. Mas às vezes pode acontecer que não, né? Então, por exemplo, os direitos trabalhistas.
é algo assim que é preciso observar, né, tem que seguir a legislação, tem que, o funcionário ele tem que gozar as férias na época certa. Não é só para não ser multada a empresa, mas porque isso pressupõe bem-estar, qualidade de vida também, né? Então, o que mais aqui? Quando a gente o Código do Direito do Consumidor também é algo que precisa ser observado, né? Os clientes hoje eles estão mais exigentes, então não basta só ele ter lá um bom atendimento. O cliente ele quer viver uma experiência, né? Então desde o momento em que ele entra no ambiente, seja um restaurante ou seja um contato mesmo por telefone, ele precisa sentir que ele é especial, que ali ele vai ter a sua necessidade atendida, e não só isso, mas ele vai ter ali uma experiência que vai possibilitar que ele retorne. Às vezes, pode ser até que o produto ou o serviço tenha um valor acima, né, assim, um valor, mas ele volta por conta da experiência que ele teve. Então, aqui no meu mapa mental, né, são várias coisas que vai levar à geração de valor, como o Maurício falou, né? Então, tudo isso vai possibilitar a tomada de decisão também, por exemplo. Porque quando a gente controla as ações por meio do ESG, nós estamos também controlando riscos. Não só o grande, mas o pequeno também, né? Então, por exemplo, a questão dos direitos trabalhistas. Se são seguidos conforme está lá na lei e o que mais for possível colocar além, né, a gente está contribuindo ali para que não tenhamos, de repente, uma multa, e isso vai refletir na boa gestão. Né? Por isso também tem a questão da governança. Entendi. Gostei desse mapa mental, gente. Eu preciso passar ele para o Canva, alguma coisinha assim. Ótimo, eu adoro esse. Sim, sim. Uma coisa muito bacana, assim, que também o pequeno pode observar no seu dia a dia, é a questão, eu já falei do descarte do óleo, né? Mas dos resíduos em geral. Todo local, toda cidade, ela tem ali projetos, de repente, para recolher determinados resíduos, né? Ou então a coleta seletiva que passa para o orgânico num dia da semana, para o seletivo no outro dia. Então, ela pode se alinhar a esse cronograma também e observar, né? E fazer o descarte conforme a prefeitura ou a empresa que faz a coleta estabeleceu. Mas, mais do que isso, ela pode também, de repente, fazer uma separação, por exemplo, de papelão, né? Ou de embalagens de plástico, e encaminhar tudo isso para uma cooperativa, ou se de repente ela sabe ali que tem pessoas que passam e fazem a coleta, é legal, é bacana já deixar isso arrumadinho ali, e mais do que isso, o pequeno, muitas vezes a gente ouve falar sobre relatórios de sustentabilidade, né, e pensa que isso está muito longe, né, muito longe da nossa realidade. Mas o pequeno, ele também pode desenvolver um relatório
de sustentabilidade a partir dessas ações que ele faz. Porque é muito importante reportar, né? Então, por exemplo, de repente colocar um comunicado lá no estabelecimento que ele contribui para determinado projeto. Então, às vezes é um projeto que atende crianças, adolescentes. Ele pode falar, colocar uma plaquinha lá e, esse estabelecimento, essa churrascaria ou essa lanchonete contribui para o projeto tal, 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 tal. Né? Então, é bacana isso, porque essas ações, essa visibilidade também vai fidelizar o cliente. Então, lembra que eu falei, né, que ESG pressupõe o desenvolvimento e o crescimento? Então, o crescimento vem a partir do momento que a gente fideliza clientes também, né? Então, é uma das formas que ele pode fazer uso e conseguir aí um alcance maior. Eu estava no mudo também. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, gente? Sim. Porque o meu estava no mudo. Gente, foi Tá fazendo barulho aí, gente? O meu já tirei, já coloquei, mas não sei. Eu acho, agora que eu não estou mais muda, né, gente? Literalmente. Não, eu acho bem. Tá. Eu vou tirar também. Oi, como é que tá? Gente, sem o fone eu estou, qualquer coisa me avisem, eu coloco, né? Mas eu acho importante trazer essas informações para a realidade, a nossa realidade. Qual é a realidade do Juntos em Rede hoje? É fortalecer rede com pequenos empreendedores que às vezes ou só tem um empreendedor ou tem ele mais um, né? E aí, começar a conscientizar desde esses seus primeiros passos, para que ele, quando crescer, ele cresça de uma forma sustentável para ele, né? Sustentável para o negócio e sustentável para a localidade, né? Eu acho que assim a gente constrói uma rede mais sólida, uma rede mais consciente, mais humanizada. Porque quando você traz esses aspectos humanos para dentro da gestão do pequeno empreendedor, Nilza, você colocou alguma coisa no mudo. Aí. sabe? O Juntos acredita nessa construção, onde juntos, né? Por isso que é juntos em rede, mas abraçando aqueles que não têm a possibilidade de ter essa informação que você está passando, a informação, o conhecimento que o Juntos tem, porque sempre foi muito, a informação sempre chegou aos grandes, né? E como a gente agora dissemina a informação nos pequenos para que eles já cresçam com esse fortalecimento, sabe? Com esse engajamento, com esse valor agregado, né? Então, eu acho muito importante trazer essas discussões, e também, Ana, eu gosto muito dessa maneira com que você coloca a questão do humano, gente. Tudo, todo o processo, todo o ESG, qualquer sigla, por detrás dela tem pessoas. Então, se a pessoa, ela só vivencia a sigla, mas ela não é humanizada dentro do processo, não adianta falar que é ESG, sabe? E aí, puxando para o nosso lado, que a gente trabalha com projetos sociais, né, o Juntos em Rede, né, o projeto social é tocado por agentes de responsabilidade social, pessoas que são responsáveis pelo território. Então, o Juntos, ele sempre fala, quando você assume o fazer um projeto social dentro de um território, se você não tem a dimensão da responsabilidade que é isso, trabalhar no território vulnerável, não comece. Não comece. E dentro dessa questão, como o Juntos enxerga o projeto social, né, ele vê a pessoa do território.
Ele não vê o corporativo ele é um meio de ajuda, mas não o fim. Então, o Juntos não faz projeto social para o corporativo, ele faz para o território com a ajuda, o apoio do corporativo. Então, como que você vê essa questão do ESG trabalhado nos projetos sociais também? Como inseri-lo dentro dos projetos sociais? Bom, estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, legal. O que você falou do humano, né? Todas as minhas atitudes, as minhas ações, os projetos que eu participo, eu sempre também eu procuro olhar a pessoa. O que é aquilo que a gente está fazendo, que nós estamos fazendo em grupo, ou seja, uma ação aqui, né? O que isso vai levar de benefício para as pessoas? Então, esse olhar é para a pessoa que está lá no final, né, lá na ponta, vamos dizer assim. E aí o corporativo ele vem só para facilitar o processo, né? Mas o objetivo não é para o corporativo, mas sim para as pessoas. O que acontece é que o ESG, quando ele está inserido nesses projetos, ele, claro, ele vai trazer, sim, resultados para o corporativo, mas muito mais para as pessoas, porque um projeto social, por exemplo, a partir do momento que ele atende ali uma necessidade específica daquela localidade, vai haver essa transformação que a gente falou há pouco, né? Então, é importante que seja feito o diagnóstico local para ver as necessidades, as debilidades ali, às vezes de um público-alvo específico, né? Ou da localidade. Então, o ESG, dentro de cada letrinha, existem várias possibilidades que podem acontecer em formato de ações, sim, de projetos, que vão atender e transformar essas realidades dessas pessoas, né? Então, às vezes, a qualidade de vida, por exemplo, um projeto de qualidade de vida, ela pode ser alcançar os índices de felicidade, né, por meio de ações que estão ligadas à saúde mental, principalmente, né, que a gente tem visto muito essa necessidade ultimamente. Então, a saúde física, a saúde mental, são ações, projetos que colocados ali, transformados em indicadores, mas para que chegarem em indicadores precisam acontecer as ações, vão trazer essa transformação para as pessoas que forem beneficiadas com ele, né? Então, eu vejo sim que todos os projetos sociais, todas as ações de responsabilidade social, o ESG está inserido nas 3 letras, até mesmo na governança, porque para o projeto acontecer de fato, ter um bom resultado, é preciso que haja uma boa governança, uma boa condução, né, uma boa coordenação. Ele precisa ser escrito, ele precisa ser monitorado, acompanhado, né, e até mesmo verificado, sob análise, se está tendo um bom desempenho ou não, né? Se a gente está alcançando bons resultados com aquilo ou não. Então, isso está ligado à governança. Agora, a questão do social, dei o exemplo da qualidade de vida, e também a gente tem as ações de meio ambiente, né? E essas ações, elas podem ser integradas, não precisam acontecer isoladamente. Eu acho até que é difícil que elas aconteçam isoladamente. Eu acredito que tudo isso aconteça conectado, né? Não, às vezes vai receber um foco maior aqui, num aspecto ou no outro, mas tudo isso acontece de forma conectada. Ana, ESG e os ODS, como é que, assim, 2030 está aí, né? E o Brasil, ele não conseguiu atingir as metas que ele se propôs a atingir, né? E nós
2030 está chegando, são 7 anos, e muita gente agora que está conhecendo os ODS. Tem gente tem pessoas que nunca ouviram falar dos ODS. Então, a gente tem um Exatamente. delay aí de informação, de processo. Como é que você vê isso? Você que geralmente está bem ligada aos ODS também, às pautas mundiais, como é que você vê essa questão? Uma coisa está ligada à outra, né, Nilza? Os ODS, como você falou, eu acredito que ainda muitas pessoas precisam conhecer. Então, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos que foram estabelecidos pela ONU em 2015 e que eles sucederam, na verdade, os ODMs, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. São 17 objetivos, como eu falei, mas são 169 metas que cada objetivo traz, 169 ao todo, cada objetivo traz para que a gente consiga até 2030, como você falou, né, um mundo melhor. 2030 está batendo aí já na porta e a gente está ainda muito, está deixando a desejar, né? O Brasil, principalmente. De que forma que isso uma coisa pode ajudar a outra? Eu vejo, assim, os ODS, eles dão o direcionamento. O que é preciso fazer em cada área, né? Então, é um convite para que as empresas, a sociedade e o governo elaborem projetos, ações que possam transformar essas realidades. E aí entra o ESG, as práticas, né? As boas práticas que as empresas, cada parte dessa pode realizar e contribuir para que as metas sejam alcançadas. Aqui não dá para ver, mas no meu banner, aqui um pouquinho para baixo, tem, né, um círculo colorido que representa os ODS. Fiz questão de colocar, por quê? Porque eles norteiam as minhas ações e as ações da Ambiente Eco também, né? Então, traduzindo, essas ações são as práticas de ESG. Sim, sim. Né? O Juntos também trabalha, né? Que o que norteia o nosso trabalho são os ODS, a economia de Francisco também, porque ela dá essa estrutura de como você vai trabalhar o seu empreendimento, né? Um mercado produtivo mais justo, né? São os ODS e também o conceito de saúde da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que ele diz que a saúde do indivíduo não é ausência de doença, mas é o seu bem-estar físico, mental, espiritual, na sua totalidade, né? Porque quando você trabalha o pequeno gestor, às vezes, por conta de toda essa pressão de ser pequeno, da produção, de fazer tudo sozinho, ele chega muito emocionalmente, vamos dizer assim, enfraquecido. Então, Juntos, por isso que a gente sempre fala, dentro da metodologia do Juntos, a gente coloca sempre o humano primeiro, fortalecemos a pessoa que está por detrás do negócio para que ela entenda o que é ESG. Como uma pessoa que está totalmente desconectada de tudo, dessa humanidade dela mesma, vai pegar um conceito tão humano e aplicar. É impossível, gente, não dá. A gente tem que ser realista, não dá, nem ele vai entender isso. Então, Juntos, ele trabalha também todos esses conceitos mundiais para respaldar os nossos indicadores, respaldar a nossa atuação, né? E por isso que a Ana está aqui, porque nós sabemos que a Ana ela está na mesma pegada que os Juntos, nesse sentido de humanizar todo o processo, de trazer também essa leveza, porque a Ana está falando de um tema que é corporativo, mas ela está falando de uma maneira que todo mundo entende, né? Isso é legal. Todo mundo que está aqui, se é pequeno ou grande, está entendendo o que a Ana está falando. E é isso que também nós praticamos. Como que a gente traz alguns conceitos de gestão, né? Que as pessoas colocam nomes em inglês, um monte de terminologias que para o pequeno ele se assusta, ele não vai absorver aquilo. Então, eu acho que também as boas práticas de SG, toda essa questão do ODS, começa numa fala amorosa, afetuosa, respeitosa, e também que seja entendida por todos, né? Todo mundo que escuta, entende e sabe que é possível replicar. Né? Então, eu acho que também a gente deve pontuar.
Porque senão essas siglas viram palestras apenas e não práticas. Exato. Então, a gente tem que levar isso muito em consideração, né? Não só falar. Eu acho que a gente viveu até hoje, acho que por isso que a gente está chegando em 2030 com esse déficit aí, entendeu? A gente ficou todo esse tempo só falando de ODS, só falando. Cadê as práticas que foram inseridas a partir dessas pautas e discussões mundiais? Né? Exatamente. Então, eu acho que isso é um ponto de reflexão para quem está nos ouvindo, quem vai ver essa live depois, né? Para entender que conceitos são conceitos, mas que eles vêm de um histórico, entender história, né? Do terceiro setor, a história do empreendedorismo, a história das pautas mundiais, o porquê que existem as pautas mundiais, né? Porque se o mundo estivesse maravilhoso, não tiver todo mundo com comida no prato, nem precisaria ter essas pautas mundiais. Elas existem porque falta. E se falta, a gente tem que entender com essa falta para poder atuar de uma forma humanizada e justa, não só como moda, não é? Então, eu acho que essa forma com que você trouxe o conceito tão acessível, né, tão direta, ela só tem a contribuir também com quem assistir e está assistindo, quem for assistir, enfim, e mesmo para nós do Juntos, que muita coisa que você falou, a gente fala, olha, é mesmo, né? Olha, é isso aí, casa com o que a gente pensou, casa com o que a gente pretende fazer, né? Então, eu acho muito interessante. Mal, vocês querem fazer alguma colocação? Eu só quero falar que, Ana, o que você tinha falado do seu banner, essa é a rodinha aqui. Ó, eu fiquei... acho que não dá pra ver aqui na câmera, mas enfim, aqui são os ODS, né? Os coloridinhos, é isso que... Isso mesmo. Ó, gente, eu vou depois tentar achar um pouco certinho aqui do item. Mas dá pra ver já, a ideia é essa, muito legal. É porque realmente eles direcionam as ações. O que eu fico mais feliz de tudo isso é que você mostra que isso tudo é possível. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, não é só uma coisa longe, distante de grandes corporações. Você foi dando exemplos muito reais de gente... Eu acho que tem que ter essa vontade, a partir da vontade que você tem, você consegue ser de qualquer tamanho, mas você precisa querer fazer isso. E se você tá mostrando isso de uma maneira incrível pra gente, eu fico muito feliz em ouvir tudo isso. Pode continuar falando, que tá legal pra caramba. E você, Paty, tem alguma coisa para comentar? Tenho sim. Eu, como uma boa aluna que eu estou aqui hoje, né? Porque, na verdade, eu só estou aprendendo, né? Primeiramente, assim, a primeira colocação, que, na verdade, vai ser um questionamento, em 72 eles tiveram essa terminologia, sustentabilidade, né? Ok, surgiu a sustentabilidade. Aí foi evoluindo, abrindo várias vertentes da sustentabilidade, né, mais voltado para o meio ambiente, há 51 anos. Ok. Aí chega em 92, você falou que as empresas, nossa, olha, existe sustentabilidade, né? Caiu de paraquedas, perceberam que deveriam olhar para essa parte ambiental, né? Em 92, há 31 anos atrás. E aí eu pergunto, né, dentro dessa minha reflexão de tempo, né, que a humanidade ainda está engatinhando nisso, está muito devagar, e dentro também, atualmente, o que mais se fala é o aquecimento global, né? E aí, dentro disso, nessa parte social, que é mais voltada para a sociedade, e lembrando que as empresas estão nos territórios, o que elas têm feito de ações junto à população, à comunidade e às escolas, que são a base da sociedade, que é quem faz a sociedade, quem é quem gesta a sociedade. E quais são as ações? Porque, assim, sinceramente, eu não tenho visto muito, né? Então, eu quero saber o que está tendo aí, porque se tem, não está sendo bem veiculado isso daí. Eu fiz, para ser sincera, eu fiz um resumão, tá? Do histórico, porque foram vários momentos
até chegar a essa conscientização de fato. Teve um momento, em 2004, com a FENAM, que ele fez uma provocativa às empresas, né, junto do Pacto Global, que eles desenvolvem um trabalho para conscientizar em relação aos direitos trabalhistas, aos direitos humanos, ao meio ambiente, também um trabalho de anticorrupção. Então, eles fizeram uma provocativa e lançaram um relatório chamado Who Cares Wins, que é quem cuida ganha, né? Então, provocando de fato essas empresas a terem essas atitudes, né? Então, vou falar localmente, mas eu vou dar alguns exemplos também, assim, um pouquinho mais da realidade geral, tá? Aqui na minha região, por exemplo, as empresas se reúnem para realizar algumas ações, por exemplo, Dia do Meio Ambiente, Dia da Água, Dia da Árvore. Então, se reúnem e fazem ações pontuais. A Nilza sabe muito bem que ações pontuais não transformam, né, Nilza? Não, isso que eu estava Vocês pensando. também. Tudo bem, isso que eu estava pensando. Então, aí tá. Acaba assim, tendo ali como um pouquinho de marketing e tudo mais, né? Por isso que a responsabilidade social e agora principalmente a terminologia ESG, ela traz esses critérios que sim, eles têm que transformar. Então, eles têm a obrigação, né, esses projetos têm a obrigação de serem transformadores. Então, essas ações pontuais, elas acontecem, algumas poucas se transformam em projetos e programas que vão trazer essas transformações na realidade. Por exemplo, um projeto de horta comunitária, né? Então, ela vai trabalhar ali a questão social, a questão ambiental, econômica também. Então, um projeto desse bem estruturado, ele vai sim atender essa necessidade. Vamos dar agora assim, exemplos de empresas, de grandes empresas que têm projetos e que têm provocado essas transformações, têm contribuído, vamos dizer assim, com essas transformações, né? Empresas e fundações. Por exemplo, vou citar a Fundação SOS Mata Atlântica, que desenvolve, em parceria com empresas, plantios, por exemplo, que às vezes até alcançam essas escolas e comunidades, como você citou. A IP é uma delas, que tem uma parceria bem bacana com a Fundação SOS Mata Atlântica. Eles identificam essas áreas que precisam receber reflorestamentos, né? E aí a IP, ela mantém projetos assim. A Natura também é um exemplo de empresa, de grandes empresas que trabalham tem produtos, né? Que na sua cadeia produtiva ela tem ali no processo pessoas que seja mais, que tenha esse cuidado com a natureza. Então ela tem uma extração de acordo com o que está sendo, que é aceitável, né? Ela não vai extrair, por exemplo, algum produto, algum fruto que não esteja na época. Então, na cadeia produtiva dela, ela segue essas regras que respeitam a natureza, né? O próprio nome dela já traz isso, Natura. Sim. E aí a gente tem também projetos que alcançam as crianças, as escolas,
Eu vou falar um que eu conheço, que é aqui da minha região, Hum, que chama de uma empresa que faz coleta de óleo. Ela tem sim um interesse, um objetivo final, né, que está envolvido com o econômico, mas no seu processo de conscientização, de sensibilização, ela leva a educação ambiental para as escolas, né? sim. Então, ela. Você tocou no ponto que eu queria, entendeu? Ah, Porque quando eu falei assim, nós somos a sociedade, por quê? Porque, meu, faz muitos anos que fazem essa parte da educação de descarte dos resíduos sólidos, mas a população, entendeu, não fixa, né? é, Tem até algumas ações nas escolas, né? Mas, querendo ou não, ainda são poucas empresas que têm essa responsabilidade realmente social. sim, Essa é a sim. real. E quantas empresas nós temos no Brasil, né? É nesse sentido, Eu não é? acredito, como a Nilza colocou, isso está ligado muito ao humano. E, particularmente, essa empresa que eu estou citando, posso até falar aqui o nome, Lobos Verdes, Hum, eles trabalham com o humano. Então, legal, repito, tem o interesse econômico, né? Mas o trabalho deles acontece por meio da educação ambiental. Então, legal. quando se fala da coleta do óleo, por exemplo, do óleo de cozinha, ele associa a questão da poluição das águas, por exemplo, né? Então, a Uhum, partir do momento que se evita o descarte incorreto do óleo, que se evita, por exemplo, de despejar o óleo na pia ou o óleo no pé da árvore, como eu já ouvi uma vez, né, ou no solo, na terra, a gente está contribuindo para a qualidade das águas também. sim, Hoje sim. eu estou muito ligada ao comitê de bacias aqui da minha região. Então a gente vê o quanto isso é importante, um projeto como esse é importante para manter a qualidade das águas, né? Aqui na nossa região, nós temos o rio Tietê numa qualidade legal, mas se nós não cuidarmos por meio das crianças, né, dos adolescentes, e não transferindo para eles essa responsabilidade, não, porque parece que a gente quer pegar algo que foi provocado por nós, pela nossa geração, né, e responsabilizar a nova geração para que eles transformem tudo isso em algo melhor. Não, é porque sim, a criança, o adolescente, ele consegue mudar hábitos. Os mais velhos Uhum, nem tanto, né? sim. Inclusive falando agora de comitê, em breve vai ser lançado um plano de educação ambiental aqui do Comitê do Tietê Batalha. Por quê? Porque existe essa preocupação de que a gente tenha projetos voltados para a conservação das águas, por exemplo, por meio da educação ambiental, que é a ferramenta assim que pode trazer para nós essas soluções, associada a outras, lógico, né, como o ESG, que é um modelo de gestão. Então, colocando de forma assim bastante simples, né, o ESG ele pode abrir portas não só para os grandes, mas para os pequenos também. Uhum, Como? Por meio a gente ouve falar bastante em financiamentos, né? Hoje, o mercado financeiro ele já está considerando essas boas práticas de ESG, não só dos grandes, dos pequenos também, né? No momento de autorizar para eles um financiamento, por exemplo, né? De liberar o financiamento. Então, quando eu falei que é legal que o pequeno também faça um relatório, mesmo que simples, das ações que ele desempenha ali, os cuidados que ele tem,
ele pode usar isso depois como um documento do banco, né, apresentando ali para o banco, falando assim, de forma bem simples, né? Então, de que forma, não sei se estou seguindo uma linha aqui, Patrícia, mas assim, de que forma que o Sim. pequeno ele vai saber, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para, de repente, dizer que eu coloco em prática ações de ESG? Um diagnóstico simples, né? Uma análise. Deixa eu verificar aqui no meu estabelecimento ou no meu negócio, o que eu faço que eu posso, que é legal, né? Que é bacana, vamos dizer assim, Que contribui, né? que contribui, que cuida de pessoas, que cuida do meio Uhum. ambiente, né? Que faz o meu negócio ter um andamento bacana, um andamento legal. Por exemplo, algo assim bem simples, mas que acontece. Uhum. Emissão de nota fiscal, né? É algo que o pequeno ele tem sim que fazer. Então, prestou um serviço, se ele é constituído formalmente, então ele prestou um serviço ou de repente ele vendeu lá algum produto, ele vai ter que emitir nota fiscal, né? Uma MEI a gente sabe que tem algum um pouco diferenciado, né? Então é importante que seja feito isso, porque faz parte da boa governança. É isso que eu ia falar, está dentro da governança, né? Só precisa começar a Exatamente. entender como que é isso, né? Colocar nas Isso. palavras aí do ESG. Porque às vezes a gente fala governança, fala, nossa, mas o que é isso, né? É governador? É, né? Não, é isso. A gente faz a governança na nossa própria casa também, não é? Então, ele precisa ter um bom controle lá de entrada e saídas, né, de mercadoria, seguir lá que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Respeitar, se é um restaurante, por exemplo, ele deve ter lá um estoque de mercadorias. Utilizar aqueles que têm o vencimento próximo. Então, tudo isso são ações, né? Porque às vezes a gente fica pensando, mas o que eu posso fazer? E isso Então, fica por nessa isso, dificuldade, né? Nesse exato. entendimento. Por isso que o diagnóstico, a gente fala diagnóstico, parece assim, uma coisa tão distante, mas faz observa, né? Quais são as práticas? Você costuma chamar seu cliente pelo nome, por exemplo? Você olha para o seu cliente quando você vai fazer o atendimento? Então, tudo isso contribui aí para que a gente consiga fidelizar o nosso cliente. Traz aqui. Até eu estava pensando aqui, Ana, Ah, que assim, da maneira que você explana o ESG, fica muito mais simples de entender. Entendeu? Porque foi como você falou, quando entra no âmbito corporativo, até algo que é simples se torna muito complexo. fica Aí você engessado. imagina, né, o empresário ali que está na base, né, complicam, aí a pessoa acaba não entendendo, aí ela acaba não desenvolvendo, né, as Sim. ações que precisam. Então, não sei, eu acredito que você tem alguma cartilha, alguma coisa mesmo que você desenvolveu que seja assim de simples entendimento né, dos empreendedores que estão na base, dos micros, né, empreendedores? Por enquanto não tenho cartilha, tenho meu Não, mapa mental, não, você né? já Mas começa pelo seu maravilhoso. é uma proposta que eu trago, inclusive está lá na minha página do Ambiente Eco, né? Não, legal. O trabalho com o pequeno negócio, com as pequenas empresas, porque sim, elas também precisam
viver essa realidade. Não, nós estamos num mundo que é conectado. Não é possível, aqui só circula grandes negócios, aqui só circula pequenos negócios. Não. Tanto é que os números do Sebrae, se a gente for verificar, os pequenos negócios compõem a maior parte do mercado. Então, é preciso que a gente tenha também, como você perguntou sobre a cartilha, né? Essa educação para o pequeno negócio. E de forma, numa linguagem fácil, para que eles entendam, mais acessível, né? Porque às vezes ele pode falar, isso não é para mim. Sim, mas pelo contrário, é necessário que ele se enquadre, que ele se adeque a essa nova realidade, que não é tão nova assim, né? Ela só tomou assim uma outra forma e passou a ter maior visibilidade depois da pandemia, principalmente agora com a declaração do Larry Fink, que ajudou bastante, mas também a gente já vê um movimento assim, por exemplo, existe agora a BNT, né, que fala sobre ESG, nós temos também uma resolução da CVM, que dá ali algumas orientações, e inevitavelmente o pequeno, ele é atingido, porque ele faz parte da cadeia produtiva do grande. Ele é um stakeholder, ele faz parte do público de relacionamento desses grandes negócios. Ana, só para puxar um pouco a sardinha para o Juntos, ele trabalha, né, essa questão da gestão e tem uma metodologia focada para o pequeno empreendedor. A gente tem uma metodologia que trabalha várias etapas, são 4 objetivos centrais. Então, os pequenos empreendedores que estão nos ouvindo, se precisar de ajuda nessa questão da gestão do negócio, o Juntos está aí. Se tiver o SG, a Ana, ela está junto com a gente. Então, Juntos, ele tem, sim, uma cartilha já pronta, com processos de gestão, com processo de elaboração de projeto, com processo de você também trabalhar as pautas mundiais no seu empreendimento ou no seu projeto social, né? Sim. Nós temos até um jogo, que é um jogo que nós fizemos, a gente trabalha muito a gamificação dos nossos processos, Juntos tem, né, para que o pequeno empreendedor entenda como fazer a gestão do negócio dele de uma forma mais tranquila. Então, ele brincando, entre aspas, né, ele consegue entender o processo, depois nós colocamos nomes a esse processo. Então, Juntos, ele vem com toda essa construção, né, que a gente começou a construir tudo isso já há algum tempo, até chegar nesse nível de ter material. E nós somos rede porque onde a gente não consegue alcançar, por exemplo, nós entendemos de responsabilidade social, eu trabalhei com responsabilidade social corporativa, o Maurício da tecnologia, a Pá também tem essa questão de conhecer bem o território. Onde a gente não alcança, tem alguém da nossa rede que alcança mais, e que daí a gente chama. Então, quando na nossa cartilha, tem um especialista SG, chama a Ana. Então, Juntos, ele consegue nós somos em 4, né, porque tem mais um componente que não está aqui, a Déia. De 4, a gente se transforma em 10, 20, por conta dessa nossa rede, né? Então, eu só queria colocar isso também para as pessoas que não conhecem o trabalho do Juntos, mas o Juntos, sim, abraça o pequeno empreendedor de uma forma muito tranquila, de uma forma muito simples, né? Acessível ao pequeno empreendedor, para que ele possa também fortalecer o seu negócio, fortalecer os seus profissionais, né? Se fortalecer, né, para que ele possa entender todos esses processos e também crescer, né, crescer dentro dessa dinâmica, né, numa dinâmica que é mundial, né, afinal, quando o movimento de ele contribui com toda uma cadeia de ODSs, né, com os objetivos. Então, a gente tem nosso site também, que tem as informações, temos, né, para orientar, só para puxar um pouquinho para como nós trabalhamos também. Sim. E a Ana não tem a cartilha, não tem, mas Ana, você faz o negócio, tem que deixa atender essa demanda, né? Foi só uma ideia que me ocorreu, viu, Ana? Mas só que o Juntos, ele também vem com essa ajuda.
Ele vem Sim. também com esse entendimento e com métodos, processos instrumentais, né? A revista foi um desses instrumentais, né? A Ana participou como entrevistada na nossa revista, a revista Empreendedorismo em Rede, que foi a primeira edição, trazendo pequenos empreendimentos, né? Lá a gente fala um pouco dos nossos produtos e serviços, a gente fala também da trajetória dos Juntos, mas porque a gente acredita que a base é que segura e que vai fazer a transformação social mesmo, né? E a Sim. partir também da gente entender o que é empreendedorismo, né? Que daí fica para uma outra live, né, gente? Para a gente poder trazer esses assuntos e falar um pouco mais do que essa construção de negócios sociais, né? Mas é só para colocar, puxando a sardinha um pouco para os Juntos em Rede, né? Aproveitando a deixa, né, Ju? Para as pessoas conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, né? Eu sou um É isso. exemplo disso, né, do trabalho dos Juntos. Até mesmo uma das ações que a gente realizou aqui em Lins, nós tivemos aí uma parceria também, né? A Nilza sempre passando orientações e eu estive em São Bernardo participando lá do lançamento da revista, então nós estamos sim aí em uma rede. Como a gente costuma falar, estou um pouquinho longe, mas fazendo parte aí. Esse R não me nega. Estou no interior. Fazendo um adendo também, que o Juntos, ele não foca somente na parte do empreendedorismo, mas sim também na parte dos projetos sociais, né? Que é um ponto muito forte do Juntos também, né? Nessa parte dos projetos sociais. E o outro ponto, que eu falei que eram 2 pontos, aquele era o primeiro, o segundo ponto, Ana, eu não sei se você já está a par, que agora o pessoal está levantando um conceito da sustentabilidade, mas direcionada para a sustentabilidade humana e emocional, né? E é algo assim que eu estou focando, eu como terapeuta holística, como assistente social, estou focando nessa parte também, como uma educação emocional das pessoas, né? Estou até desenvolvendo projeto em cima disso, né? Que logo eu quero estar atuando aí junto às empresas, grupos, ONGs, enfim, para estar fazendo um trabalho mais terapêutico. Isso. Daí fica útil e agradável, né? Sim. Trabalhar na parte social, porque os dois caminham juntos, né? Não há nada que é realizável no nosso planeta aqui se não tem um humano por detrás, né? Não tem ação humana, né? Sim. A sustentabilidade tem tomado proporções assim bem bacanas, inclusive a questão do emocional, que é algo tão importante, necessário, né? As pessoas elas estão assim de uma certa forma não fazendo uma crítica ruim, né? Mas vazias e muitas vezes elas não sabem desconectadas. Exato, não sabem ou não como podem encontrar ajuda, né? Então esse trabalho ele é muito importante, sim, porque vem trazer esse equilíbrio do ser humano, né? Então como o Juntos trabalha os 4 pilares, incluindo o pilar da espiritualidade, isso vem contribuir para essa sustentabilidade. Então, como eu falei, é um trabalho que não tem como trabalhar só, desenvolver só um aspecto ou outro. Não. Ele é conjunto, tem que ser completo, né? E a pessoa, ela é a mesma onde ela vai. Então, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja entre amigos. Então, esse equilíbrio, ele precisa acontecer, né? E que bom, Patrícia. Eu percebo assim que as empresas, as pessoas, elas estão muito necessitadas disso. Demais, e eu só pontuei isso aqui, porque, gente, está preocupante, tem assim, a cada dia aumenta mais o número de depressivos, pessoas com crises de ansiedade, que na verdade as pessoas estão colocando a ansiedade como doença. E a ansiedade, ela não é uma doença, ela só é uma emoção humana que está em desequilíbrio, está em desalinho.
É claro que se a pessoa aprender a ter mais autonomia emocional, que essa é a ideia dos meus projetos, a pessoa entra ali no nível de equilíbrio, né? Não que não vai ter oscilação, sim, mas aprendendo a se reequilibrar, as pessoas também não ficam tão dependentes dos remédios. Essa é a ideia, né? Por quê? Porque E só, pesquisadores já estão falando que a atual pandemia é psicoemocional, né? Então, por isso que a minha preocupação em trabalhar o coletivo e não somente o individual, porque pesquisas apontam para isso, né? gente, Antes da legal. pandemia, antes da pandemia, já pontuava, porque eu trabalhei quase 10 anos na saúde pública, então eu posso falar com expertise, e depois da pandemia, alavancou. Nossa. Né? Então, assim, então, essa é a preocupação, né? Porque não tem o social sem o humano equilibrado também. Então, é nesse sentido. A Nilza Não, quer falar só para alguma coisa, a pontuar, Rita também. só para pontuar, nós vamos fazer uma outra live falando sobre uma psicóloga, psicanalista também que está na revista falando sobre esse tema, Sobre isso. né? Para a gente aprofundar mais, porque apesar de cada um de nós do Juntos ter nossos projetos individuais, o Juntos enquanto rede, enquanto proposta, ele também tem essa preocupação dentro dos seus objetivos, né? E pensando nisso, a gente começou com a SG para falar da questão do ambiente e do macro, né? Falando da questão humana, daí na próxima live vai vir uma outra parceira falando sobre essa questão do território, das pessoas e tudo mais, né? Porque é uma preocupação, porque se nós estamos trabalhando em rede, a rede é formada por pessoas, se juntos criam uma metodologia, mecanismos e projetos para que a gente trabalhe humano, tá? Como que o Juntos trabalha humano? Então, a gente vai trazer esses profissionais que fazem parte da nossa rede, que tem essa expertise para poder atuar diante desse quadro que a Pá trouxe agora, entendeu? Então, a gente também está com isso. Porque entra na parte de sustentabilidade, só pontuei. Não, perfeito, perfeito, mas é só para já puxar o gancho para o nosso próximo tema, que é a questão do humano. Então, a gente começou com o macro, vai para o humano, mas eu achei até legal para falar, porque já deu para a gente já preparar as pessoas para o que virá, né? Esse nosso fio condutor para o que virá. Mas o Juntos, ele tem essa questão, que nós somos profissionais, né? Por isso que o Juntos é uma união de profissionais de diversas expertises. Então, o MAU é da tecnologia, eu sou da área de responsabilidade social, projetos, gestão, a Pá tem essa coisa da ciência social e tudo mais, nós temos projetos independentes que se somam ao que o Juntos faz, né? Sim. E aí o Juntos são outras pessoas que se somam para que a gente possa fazer uma construção colaborativa e amorosa. Então, o próximo que vem é outra parceira nossa, não vou falar o nome para ficar fazendo surpresa, né? Que justamente vai falar e vai poder explanar melhor, junto com a Pá, com esse tema que envolve tanto o humano, né? Mas eu queria saber, Ana, se você tem que pontuar, se quer pontuar mais alguma coisa para a gente ir fechando. Eu quero fazer uma contribuição aí para Patrícia, para vocês, né, por Juntos. Na questão do equilíbrio da pessoa. Reconexão com a natureza. Ela também precisa disso. Né? As pessoas precisam disso, de se reconectar à natureza. Tá? Então, nossa, a sugestão. Eu preciso, agora que todo mundo já falou, eu também não posso ficar para trás, agora eu quero falar também um pouquinho. É muito legal isso tudo, porque essa parte dessa que você falou agora, da conexão com a natureza. Porque depois desse mundo pandêmico e tudo mais, e todo mundo fica mais tempo em casa, tal, não sei o quê, e eu tenho a sorte de ter um belíssimo de um quintal, eu tenho uma pitangueira de 50 anos, eu tenho um monte de planta, eu cuido de suculenta, eu tenho... E assim, quando eu realmente vejo que eu tô, sabe, naquele dia que você tá, né, você não sabe como você tá, eu largo tudo que eu tô fazendo e eu vou lá, eu pego a planta, eu corto, eu meio que volto, sabe? Você fica até descalço, é uma coisa que a gente não faz mais. E a gente tá tão acostumado a ficar no digital, e o digital é importante, porque estamos no digital agora para conseguir falar sobre tudo isso. A gente não pode eliminar uma coisa nem outra,
mas esse ponto, e aí, olha como tudo isso se junta, né? Não tem, Sim, não é uma sim. letra, não é um ponto, é tudo muito legal e conecta em si mesmo. Eu falo isso que eu sou o exemplo prático disso. Eu tava ontem de manhã tirando plantinha debaixo da árvore para a árvore crescer mais fácil. Eu tava podando as outras coisas, muito legal. Mas sabe, Maurício, vou até falar que eu acho que meu irmão deve estar assistindo, porque eu também, de uns tempos para cá, eu comecei a cuidar mais das plantas, né? Eu falei, não, eu falo de natureza, eu fiz uma transição na minha profissão, né, assim, para estar mais perto da natureza e eu tenho que vivenciar isso, né? Então eu tenho aqui as plantinhas em casa e está multiplicando. Aí ele fala assim, você tá velha mesmo, né? Porque já tá aí cuidando de plantinhas, tá, né? Quem fica atrás de planta é porque tá velho. Eu falei, não, não é isso. O que acontece é que eu entendi que eu preciso me reconectar com a natureza, né? Eu faço parte dela. Então, eu preciso estar em contato. Gostaria de ter uma É pitangueira uma pitangueira. de 50 50 anos anos, no meu gigantesca. quintal, Depois eu posto a mas, foto, a gente posta a foto fazendo isso, a gente coloca mas eu nos não tenho. stories. Mas eu não tenho espaço, então eu estou fazendo conforme eu posso, né? E por isso também está aqui representado. Se cada um fizer a Sim. sua parte, né? Se cada um pegar um pouquinho de tudo isso, um pouquinho do relatório que falou do governamental, uma planta, um cuidado, uma conversa, assistiu essa live agora? Manda para outra pessoa, conversa com outra pessoa, coloca isso em pauta. Olha só, pera aí, vou colocar em tela cheia para você mudar isso aqui, gente. Veio Sugestões, preparadíssima para live. sugestões. Ai, que Ó, essa legal. daqui tem mais a ver com o que o Maurício está falando, né? É o livro do Marcos Nakagawa, é um professor, ele é da área de publicidade, marketing, sustentabilidade. Então, ele fala aqui de ações diárias que a gente pode colocar em prática para termos um mundo mais sustentável. Então, são coisas assim muito simples que são possíveis. Se a gente não tem ideia nenhuma, aqui está cheia de ideias. E passam pelas três vertentes, viu, gente? Pelo ESG também. Não é porque que Beleza. está falando só de, né, mais sustentáveis que não. A sustentabilidade tem o tripé, né? O econômico, social e o ambiental. E agora o ESG ele também aborda a questão da governança. Mas aqui, ó, tem um monte de ideia, tá? E eu não sei se a gente está terminando, não, mas eu vou aproveitar, deixa. Aqui tem o livro do Ricardo Voltolini também, tá? Que Um é pouquinho mais, assim. Marguinha. Deu para ver? Um Mais pro pouquinho mais. centro. Pacá. Isso. Ah, legal. Então, o livro do Ricardo Voltolini, ele é assim um militante na sustentabilidade já há muitos anos. Então, ele batalhou bastante e acredito que agora ele esteja colhendo os frutos que tanto ele plantou lá atrás, né? Na verdade, durante todo esse tempo. Vamos falar de ESG, tá? Ah, e tem um outro aqui também. Ideias para Mudar o Mundo, de Ailton Krenak, tá? Ele é um indígena, ele fala que Ah, que bastante legal. conceituado, e ele traz várias ideias aqui também, sugestões, tá? Ele Ai, fala gente, muito de reconexão com a natureza, né? com certeza, né? Esse cuidado, esse respeito com a natureza, que a gente precisa ter, né? Sim. Adoro quando a Nilza fala dos ancestrais, né? Da nossa cultura, que a gente precisa dar continuidade, né? Aquilo que foi, que vem conosco. Então faz parte, está em nós. Muito É legal. É isso, isso. Mas gente. Muito, você lê agora, essa coisa de muito legal. ancestralidade que é muito forte, né? A gente só está aqui porque teve uma história antes de nós, né? Isso Exatamente. é sempre importante falar. Eu acho que a gente está terminando, né? Eu queria agradecer a Ana, né? Pá, Maurício também pela parceria, né? Nós somos
juntos mesmo, né? Nós três, tem a Débora que não está aqui, né? Nossa primeira live do Juntos, e então eu quero agradecer vocês três, né, por me aguentarem também, por me suprirem de amor, de afeto, de conhecimentos, né? Admiro vocês três imensamente, né? Ana, amiga, parceira de muito Obrigada. tempo, gratidão por tudo. E agora a Nilza está dizendo tchau, mas eu quero que vocês se despeçam, né? Sim, eu vou, antes da Ana, que a Ana já encerra, dar um tchauzão final aí, que é a convidada. Eu fico muito feliz, a gente está usando bem o começo do humano mesmo, né? Esse é o papel dos Juntos, a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que falar do humano. E a Ana colocou uma coisa que, essas frases ficam na minha cabeça, gente, daqui a pouco eu vou cozinhar agora, pensando em tudo que vocês falaram aqui. Eu até pensei em anotar um monte, eu anotei um monte de coisa, mas esse restante eu já queria já ficar na mente. Que é isso, a gente faz parte do ambiente, né? A gente faz parte do mundo, a gente não tem porquê, não existe assim, a árvore lá e aí aqui. É tudo uma coisa só. Então todas as ações, Sim. elas são diárias, elas são pequenas, elas são constantes e elas podem ser para todo mundo, de todo mundo, para todo mundo. Muito obrigado por compartilhar isso, tudo certo. Nils e Paty novamente, né? A gente sempre está nessas ações aqui com parceiros, muito legal. E eu tô deixando para quem acompanhou a live, eu coloquei agora no chat, assim faz um tempinho, e também vou colocar na descrição dos vídeos os links. Então tem o link para o site da Ana, lá do Ambiente Eco, tem o link para a página dos Juntos, para conhecer as nossas ações, projetos, enfim, toda a parte de trabalho. E coloquei o link para a revista também, que aí já vai direto para a entrevista que a Ana deu. Então Boa. tem bastante coisa para a gente conseguir, além dessa live, aí junto dos livros, coloca o nome de cada livro, porque isso vai ser super legal para a gente continuar. E hoje foi um pontapé inicial. Obrigado. Paty, com você. Gratidão, Aninha, por compartilhar todo esse conhecimento maravilhoso. Gratidão, Nil, Mal, gratidão, Juntos. E a todos, né, que assistiram a live também, gratidão aí por estarem presentes, né? É isso. Então tá bom, chegou Fechamos, minha então. vez. Posso falar tchau? Pode, por favor, né, que a gente está esperando. Eu agradeço de coração a todos vocês por dar essa oportunidade, essa abertura, para que eu falasse de coisas que eu acredito, que para mim fazem sentido, que assim, onde está o meu propósito. Eu me coloquei recentemente assim, num momento de escolhas, e eu fiz escolhas que contribuíssem com o meu equilíbrio emocional, como a Patrícia colocou, né? Por acreditar que estar conectada à natureza, estar conectada com pessoas, com aquilo que eu acredito, é o que mais importa e é o que vai fazer sentido para mim. Então, eu estou à disposição dos nossos amigos do Juntos, tá? Não só de vocês, mas de toda a rede. E gratidão, gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Maravilha. Bom, muito obrigado. Fizemos uma ótima live. Tivemos algumas coisas no começo. A primeira live é isso. A gente faz ao vivo mesmo. A gente tem muita coisa legal. E aí, quem quiser comentar, quem quiser acessar tudo direitinho, coloca nos comentários. A gente está aqui. Vai ficar de olho em tudo isso, porque a gente quer continuar tendo essa parceria toda com todos vocês que estão aqui agora ao vivo e também quem vai assistir logo depois. Pessoal, muito obrigado. Tenham um ótimo final de noite, uma ótima semana e a gente vai se ver nas próximas lives aí do Juntos em Rede aqui no canal do YouTube. Tchau pra todo mundo, gente. Beijo, tchau, tchau.